Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Capítulo 4. Da competência por distribuição. Artigo 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal. Capítulo 5. Da competência por conexão ou continência. Artigo 76. A competência será determinada pela conexão. Inciso 1. Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Inciso 2. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando, inciso 1, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Inciso 2, no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Inciso 2. No concurso de jurisdições da mesma categoria, a linha A preponderará a do lugar da infração, a qual for cominada a pena mais grave. A linha B prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. A linha C firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos. Inciso 3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Inciso 4. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Artigo 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento salvo. Inciso 1. No concurso entre a jurisdição comum e a militar. Inciso 2. No concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Parágrafo 1º. Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo, se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no artigo 152. Parágrafo 2º. A unidade do processo não importará a do julgamento, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do artigo 461. Artigo 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Artigo 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória, ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração, ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Artigo 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas. Capítulo 6. Da competência por prevenção. Artigo 83.
Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Artigo 70, parágrafo 3º, 71, 72, parágrafo 2º, e 78, inciso 2º, alínea C. Capítulo 7º. Da competência pela prerrogativa de função. Artigo 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 85. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, aquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade. Artigo 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá, privativamente, processar e julgar. Inciso 1º. Os seus ministros, nos crimes comuns. Inciso 2º. Os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República. Inciso 3º. O Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos, nos crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 87. Competirá, originariamente, aos tribunais de apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios, e prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público.